Palestra muda, né? Que bom. Mas é um momento de grande satisfação. Está aqui o Aécio, nosso presidente. Parabéns, Aécio. Está escutando já? Pelo sucesso de ontem, praticamente 7.000 pessoas, né? Eu já participei de um evento grande lá em Fortaleza, dos contadores. Mas não sei se... Está uma disputa. Quem está na frente se é Balneário Camboriú ou Fortaleza. Aquele evento foi muito grande também. Satisfação estar aqui para falar de um tema que eu coloquei como um legado para a minha vida e espero deixar esse legado para o Brasil. É importante ter noção de que nós estamos hoje numa competitividade mundial. Tem vários blocos no planeta e eu aposto minhas fichas nos contadores. Então os contadores que estão aqui é que podem nos ajudar a estabelecer uma cultura de governança para poder viabilizar empreendedorismo, que sem empreendedorismo a nação não vive. A nação ela se fortalece com a liberdade, a individualidade, a capacidade de falar e de ouvir, de convencer as pessoas a empreender, o empreendedorismo. Por isso que eu falei ontem da Lei do Simples, que juntamente com alguns líderes, por coincidência, a atual empresa que eu fundei lá em 96, eu fundei a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Os mais velhos devem lembrar do Plano Real. R$1, $1. Só que a inflação antes era 2.700. Ao ano 2.700. Então, praticamente quem tinha dívida, tanto da agricultura ou como do pequeno empresário que comprou uma máquina, ele comprou uma máquina e ele tinha que pagar 10 máquinas. E os governos não queriam negociar, não queriam fazer a chamada securitização para alongar a dívida e viabilizar os pequenos empresários. E eu era deputado federal na época, resolvi fundar uma frente parlamentar da micro e pequena empresa e que o atual governador daqui acabou assumindo depois, no longo do tempo, a presidência dessa frente. Eu participei de duas frentes importantes no Congresso, quando fui deputado federal. Eu tive 6 mandatos. Em 2005 fui eleito ministro. A eleição de ministro é muito difícil. São vários candidatos, começaram com 10 candidatos, sobraram 4 e eu fui eleito em 2005 numa votação secreta que tem na Câmara dos Deputados e no Senado. É diferente do Supremo, só para vocês entenderem a estrutura de poder do Brasil. O Supremo, quem indica é o presidente da República e o Senado referenda. Câmara dos Deputados não participa da eleição do Supremo. Quem participa da eleição do Supremo é o Senado, referendando não os nomes indicados pelo presidente da República. Isso é o Supremo. O Tribunal de Contas da União, 3 são eleitos pela Câmara, 3 eleitos pelo Senado, uma casa referenda a outra, votação secreta, vota 503 deputados e 81 senadores, aí saem eleitos os ministros do Tribunal de Contas da União, que é a segunda instituição mais importante da nação em relação a controle, especialmente porque cabe a nós fiscalizar e controlar todas as instituições, inclusive os conselhos fiscais. E eu vou mostrar aqui na minha palestra hoje que vocês estão de parabéns. Hoje o Conselho Fiscal, o CFC, dos contadores, é a melhor instituição pública ou a melhor instituição dos conselhos do país. Vou mostrar os números. Está aqui o presidente, para você saber como é que está o comportamento dos conselhos. E agora eu estou fazendo uma jornada de implantar a cultura da governança nos conselhos federais. E o Aécio é o presidente do chamado Conselhão. São 10 milhões de profissionais no Brasil que trabalham com conselhos e eu entendo que esse segmento, essa representatividade que vocês exercem, porque eu trabalhei já com contabilidade, tive um escritório de contabilidade há 11 anos, dos meus 17 até os 28, 29 anos, quando eu fui para a Europa e fiz uma pós-graduação e mestrado e voltei para o Brasil. Não continuei com o escritório, mas tive uma base muito forte com a contabilidade e aprendi muito a importância do papel do contador para uma nação. Por isso ontem eu afirmei lá na minha fala que eu considero uma das profissões mais importantes no contexto da cultura que nós precisamos implantar de governança para o país. Então a minha palestra, eu tenho andado pelo país todo implantando a governança agora junto com o CFC. Eu já percorri o Brasil todo
e visitei todas as capitais quando eu presidi o Tribunal de Constituição e implantando a tese com os governadores. Agora nós estamos trabalhando com os prefeitos, então junto com o CFC nós estamos percorrendo os estados. E junto com o CFC nós estamos tentando implantar essa cultura de governança, porque eu só vejo esperança, e aí eu começo a minha palestra mostrando meus livros e todo o projeto que nós estamos montando, que eu queria que os senhores fossem parceiros. E para dizer como é importante ter parceiros, o Alexandre agora, que é da Rede de Governança, que faz muito mais, mas também ele faz parte da nossa Rede de Governança, que eu fundei há alguns anos atrás, 5 anos atrás. Nós temos 600 voluntários que trabalham voluntariamente discutindo os caminhos da nação brasileira em cada área, e o Alexandre foi escolhido secretário. Como está aqui o Fontinelli, que é também da Rede de Governança Brasil, que é o secretário de controle de Minas Gerais. Como está a Danila, que também ajuda nós, que é de Tocantins, faz parte da rede. Deve ter mais pessoas da rede aqui, porque eu não conheço todos, porque são 600 pessoas espalhadas pelo Brasil, todos que se candidatam para participar da nossa Rede de Governança Brasil. E essa rede vai disseminando a cultura da governança. É um trabalho colaborativo. Pessoal, os cursos que a gente faz, inclusive para prefeitos, o primeiro curso de 42 horas para orientar os prefeitos, e eu vou falar um pouco sobre isso. Eles recebem essa orientação através de aulas que são dadas através de internet, telepresenciais. São 42 horas que a gente dá orientação para o prefeito entender. E como nós vamos ter prefeitos agora sendo eleitos, muitos não têm noção do papel do líder, da liderança, da estratégia que cada um tem que possuir para fazer uma boa gestão. E o prefeito, não estando preparado, não entrega resultado para a sociedade. E quem paga o imposto é a sociedade. 150 dias que cada um de nós trabalhamos é para o governo estadual, municipal e federal. Já sai uma parte na folha. Então, meus amigos, eu estou aqui para mostrar um projeto para a nação brasileira. Um projeto que possa estabelecer projeto Estado, de nação, e não somente um projeto que possa beneficiar um grupo, vai beneficiar a sociedade em primeiro plano, porque governança é implantar a sociedade. Então, Aécio, estamos nessa caminhada, quero agradecer o apoio institucional seu. Bruno Citoni tem me acompanhado em várias reuniões, eu percorri acho que 17 estados até agora, está faltando alguns ainda no Brasil, e os contadores têm sido a base para isso. Então, meus amigos, Governança Pública, o Desafio do Brasil. Esse é o primeiro livro que eu escrevi. E estão aí os 3 livros que escrevemos. Governança Pública, o primeiro. Segundo livro foi da Governança Esperança, que eu sempre carrego um comigo, acho que trouxe um. Depois vou deixar aí para sortear, se quiserem sortear aqui, eu deixo a critério sempre de quem está organizando. Um livro da Governança Esperança, que eu já conto a realidade da Rede de Governança Brasil, como ele está avançando. E o terceiro livro que eu estou mostrando para vocês, que hoje eu vou centrar mais, que é um tema novo, Centro de Governo. Eu não acredito em nação, ou instituição, ou município, ou país, ou uma instituição que não tem um bom centro de governo. Se for uma grande empresa, tem que ter um bom centro de governo, dentro da tese da governança corporativa. E como o contador pode ajudar e auxiliar a ter esse centro de governo. Junto comigo está o Luiz Afonso, que me ajudou a escrever um dos livros, os 2 livros, aliás, do Centro de Governo e o Governança, o Desafio do Brasil. Trabalha comigo já há muitos anos. É nós que estamos montando. Nós somos o cérebro para implantar a governança na nação brasileira. Então tem um decreto já aprovado em nível federal, tem um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, então já está virando lei, a nação vai ter que implantar. E quem os profissionais que podem conhecer, orientar, poder ser braço da implantação? Os contadores, que vocês é que trabalham com as empresas, é vocês que dão assessoria para os prefeitos. Então é um novo nicho de mercado para os contadores que nós estamos estabelecendo. Claro que tem outras profissões que têm interesse também, mas eu considero o contador mais importante nesse contexto para que vocês possam ajudar a implantar a governança, e nós temos uma política de governança permanente na nação. Aí vem todas as regras da governança: transparência, integridade. Eu já fui a João Pessoa algumas vezes, lá nós conseguimos implantar a integridade. O prefeito de João Pessoa, o Cícero, foi escolhido
um município de João Pessoa com a melhor integridade da América Latina. Então, foi um avanço. Começamos do nada. Aqui em Santa Catarina já implantamos em muitos municípios. Mesmo aqui em Balneário Camboriú, o prefeito estava lá, eu estive com ele, entreguei um livro da Governança e Esperança e ele foi implantando. Está implantando aos poucos. É um processo lento a implantação da governança, porque é uma mudança de cultura, que é passar a avaliação de risco para tomada de decisão, entender o que é avaliação de risco, como monta uma avaliação de risco. Há pouco, antes de subir aqui, a Danilo Vinícius tem um fio aí. Olha, já tenho consciência que o senhor vai ter um risco de passar nesse fio. Um enchente. Tem que ter prevenção. Ou um temporal qualquer. Eu peguei o início do temporal saindo do Rio Grande do Sul. Foram 43 minutos de turbulência. Praticamente eu achei que o avião não ia resistir o início do temporal quando estava lá no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho da fronteira lá com as Missões e com a Argentina, então eu conheço essa região. Nós estamos com o aeroporto fechado, então o risco de fazer uma viagem também existe. O risco de tomar uma decisão importante numa prefeitura ou no estado ou na nação existe. O risco do contador dar uma orientação errada pode quebrar ou não quebrar uma empresa. A avaliação de risco é uma ferramenta muito importante. E o que eu fiz? Eu fui buscar as melhores práticas do planeta, eu vou falar sobre isso agora, e montar esse projeto para a nação. Melhorar a eficiência do Estado, a eficácia do Estado, a efetividade. 14 mil obras inacabadas é dinheiro de cada um dos senhores que o governo aplicou errado. Por quê? Não fez avaliação de risco. Por exemplo, UPAs construídas e não terminadas. Creches começadas e não terminadas. É dinheiro do povo brasileiro. Então, vamos mostrar todo esse trabalho. O Tribunal de Contas, então, tem essa capacidade de fazer auditorias operacionais. Nós somos os peritos da nação. E os senhores são os peritos das empresas. O contador é um perito da empresa. Só que no setor privado, nós somos o perito do que o Estado faz. Do que o Estado faz. No Estado, município e União, Tribunal de Contas da União. Então, cabe fazer auditorias preventivas e não somente punitivas. Então, eu resolvi montar toda uma mudança no tribunal. Em 2015, eu consegui concluir isso, mas, na verdade, comecei em 2012, todo um projeto, para termos secretarias especializadas. Eu mudei 500 auditores de posição. Nós temos 1.500 auditores, todos concursados. Para entrar no Tribunal de Contas, salário inicial em torno de R$25 mil, 370 candidatos para uma vaga, atualmente. Sai concurso todos os anos, 50, 100 vagas no Tribunal de Contas. Então nós temos os melhores quadros do país, 1.500 auditores concursados. E vamos renovando e vamos ampliando e estamos caminhando cada vez mais para a inteligência artificial. Hoje, boa parte das auditorias nossas na área de pessoal, é nós que aposentamos ou não aposentamos todos os funcionários públicos do país, são robôs. E boa parte das licitações que interessam a vocês, aos contadores, também são feitas por robôs. Alice é o nome da mulher que avalia as licitações de toda a parte de monitoramento que precisamos fazer do Estado. Nós temos vários robôs. E por que colocamos? Para homenagear as mulheres. Até vou pedir que os homens agora façam uma coisa importante. A mulher tem várias capacidades, ela consegue fazer várias atividades. Então, homenagem às mulheres. Eu quero que todos vocês aplaudam. Nós colocamos o nome de Mônica e Alice, e os outros nomes são todos de mulheres. Um aplauso para as mulheres que estão aqui. Vamos lá. Está aí a estrutura do Estado brasileiro. A sociedade lá em cima, nós não somos governo, mas nós fiscalizamos o governo. Como vocês não são donos das empresas, mas vocês orientam as empresas. São os gestores das empresas. Vocês encaminham as decisões de quem toma a decisão. Eu passei por isso. E como se confia num contador? Aquilo que falou ontem, eu não sei quem falou, mas eu sei que alguém falou que o contador, de certa forma, é o confidente da empresa, né? Sabe tudo da empresa. E é ele que orienta. Então, de certa forma, vocês exercem uma das funções da governança, que é direcionar.
mas tem que avaliar e monitorar. E muitos empresários não têm capacidade de avaliar e monitorar. E muitas pequenas empresas morrem. Aliás, eu resolvi abraçar a causa do Simples porque eu via que a mortalidade infantil das empresas era enorme. Ainda continua, mas diminuiu com a lei do Simples. Eu trabalhei 10 anos para aprovar a lei do Simples. Eu me centro em temas centrais da nação. Eu procuro ver a nação como um todo, enxergar a nação, para a gente ter uma visão de como a gente pode criar uma estabilidade na economia. E a sociedade está lá em cima e tem toda essa estrutura. Quem está no município está mais na parte tática. E a estrutura de um Estado, de um governo federal, depende muito da parte tática, mas depende do líder entender o que é governança e avaliar tudo isso e enxergar a nação como um todo. Então, essa é a estrutura que estamos trabalhando agora com o CFC para montar uma governança pública na nação. E a ideia, eu tive há 10 anos atrás, uma coisa que eu já mostrei em alguns estados, mas eu faço questão de mostrar. Eu fiz um vídeo há 10 anos atrás falando da possibilidade de fazer uma auditoria mundial de clima. Eu fui a Paris e fiz um acordo e busquei as melhores práticas do planeta para estabelecer no Brasil as melhores práticas de governança. Eu tive o prazer de morar 5 anos na Europa. E esse vídeo eu achei que não ia dar certo. E deu certo. Nós estamos fazendo uma auditoria hoje mundial do clima com apoio de 130 países. Mas eu vou mostrar porque esse vídeo eu fiz em 2013 e 2014. E não é que estamos fazendo essa auditoria mundial comandada hoje pelo Brasil. Nós estamos na presidência do Sistema Mundial do Controle, que também eu articulei para nós presidirmos. São 196 países. É nós que auditamos e damos as normas para as auditorias acontecer no mundo todo. As Nações Unidas se baseiam na Intosai, que hoje nós estamos na presidência do Sistema Mundial do Controle. Então vou mostrar esse vídeo pensando e projetando isso há 10 anos atrás, o que estamos fazendo hoje e deu certo. Cadê o vídeo? Me perdi aí. Cadê a técnica? Volta aí a técnica, por favor. Volta o vídeo. Aqui o projeto já da governança, pensando o futuro da nação. Dá para voltar aí? Ou eu volto aqui? Vamos ver. Ih, não deu certo. Meus amigos da técnica aí. Ou eu passo no final, então. Tem alguém da técnica? Não estou vendo, não está aí o Alcindo dessa vez. Hein? O Alcindo era um rapaz que me acompanhava nas palestras. Ela está olhando o celular da pessoa. Alguém faz contato lá, viu? Vamos ver se agora vai. Não, não vai. Pessoal, eu vou continuar, vou deixar o vídeo. Alguém avisa lá, no final eu mostro o vídeo. Mas vocês estão sabendo que eu projetei 10 anos na frente e deu certo. Isso é planejamento, é governança. Vamos, enfim. Então nós montamos esse projeto há 10 anos atrás. Responsabilidade fiscal é muito importante. Agora o governo está fazendo essa questão de não ter teto, me preocupa muito. Agora vou falar um pouco da realidade do que estamos vivendo, sem querer criticar o governo A ou B. Os números da Previdência, o déficit desse ano, das contas do ano passado, é 450 bi. O déficit em relação ao PIB, 260 bi. Começo a me preocupar com a questão econômica da nação. Porque se a nação tiver um debacle, ou seja, a economia não está bem, os empregos diminuem. A confiança diminui. Uma nação só consegue passar credibilidade para continuar investindo quando as contas estão organizadas. Então a responsabilidade fiscal é muito importante. A educação, pesquisa, inovação, infraestrutura, inclusão social são temas centrais que sem uma boa governança você não entrega resultado. Melhora a competitividade, a eficiência, os contadores são importantes para dar esse caminho. Então, por isso que nós estamos na caminhada, dando governança, nós vamos ter a possibilidade de estabelecer um quadro de investimento. E aí fortalece a democracia, fortalece a coordenação federativa, fortalece todo o conjunto da administração pública brasileira. Então, a estrutura foi montada em 2013 e 2014. E eu queria mostrar o vídeo que eu fiz, mas vou mostrar no final. Vou deixar para o final. E aí fomos buscar as melhores práticas.
Desses países todos que nós trocamos melhores práticas, com a OCDE, o que é a OCDE? São os países mais desenvolvidos do planeta, são 38 países. Nós escolhemos 3 países, que eu vou mostrar lá na frente, para montar um modelo de governança para a nação brasileira. Então, o que nós estamos fazendo no Brasil, junto com o CFC, não é achismo. Nós vamos buscar o que é de melhor no planeta para implantar no Brasil. Que fizemos esses manuais, entre eles está a avaliação de risco, centro de governo, de como implantar a governança nos municípios, nos estados e na União. O que nós encontramos lá em 2014? Isso aqui. Falta de coordenação, não há gestão de risco, falta de integração e, portanto, uma série de itens que praticamente inviabiliza a gente fazer planejamento estratégico. Como é que funciona um planejamento estratégico de uma empresa, de um estado, de um país, sem você ter indicadores, você ter um diagnóstico da situação de uma empresa? Tem que fazer um diagnóstico, ou diagnóstico do estado, ou do país. É assim que o Tribunal de Contas da União funciona. E lá atrás nós encontramos isso, um semáforo mostrando a situação dramática dos estados, 14 somente entrega dos 150 dias que nós pagamos de imposto, só entrega 14, aprimorado, 15 no estado e 26 na União. Mostra a situação dramática. E aí nós montamos então o centro de governo, que está aí a proposta do centro de governo, que isso é um tema totalmente novo no Brasil. Lancei um livro recentemente, como falei, está aí a cópia do livro, juntamente com um time da Rede Governança Brasil, que são esses 600 voluntários, e aí o que nós vimos foi isso, a ausência de uma política de monitoramento e uma avaliação de resultados. Então o Estado é ineficiente, é ineficaz, e agora vamos eleger prefeitos, e se eles não têm noção de governança, como monitorar e não entrega resultado para a sociedade. Então a falta de integração, a falta de prioridade coerente, não tem prioridades. Eu digo que a administração pública hoje é baseada na pressão de quem tem mais influência em cima do prefeito, do governador ou do presidente da República. Quem tem mais poder de influenciar consegue resolver os seus assuntos de interesse mais de grupos ou de pessoas, mas não do conjunto da sociedade, porque não é estabelecida a prioridade. Agora eu fiz um debate sobre governança da infraestrutura. Vou mostrar mais na frente. A infraestrutura do Brasil está indo para uma situação dramática que vai haver um apagão rodoviário. Já existe os apagão na Grande São Paulo, já existe apagão no Rio de Janeiro, já existe apagão nas cidades do país que tem uma situação maior. Então, eu sugeria ao Senado Federal um projeto de lei da governança e recomendar à Casa Civil que elaborasse um modelo de governança. E é isso que nós estamos trabalhando atualmente. Lá em 2017, eu procuro o Michel Temer, convenço ele, e depois fui no Meirelles, e aí nós estamos assinando o decreto e o projeto de lei para mandar para a Câmara em 2017, que já foi aprovado na Câmara. E o meu sonho é nós termos nos municípios um projeto de lei e um decreto de governança dos municípios, porque se não tem um projeto que seja do município, projetando, digamos, Palmas, que está aqui a Danila, para 2030, 2040, 2050, não tem um projeto, a administração fica sem um direcionamento adequado, porque não tem ninguém cuidando. Muda o prefeito, muda a cabeça, e vem outro que destrói o que o outro fez e não dá sequência em projeto. É isso que acontece nos municípios. É uma briga política. Eu fui deputado, 6 mandatos, eu sei como é que funciona. Eu tenho que destruir o meu adversário. E está destruindo os projetos que é da sociedade. Então, tendo um projeto de lei de governança, fica legado de uma administração para outra. Aí eu consegui convencer o Michel Temer e assinamos esse decreto da governança. E a partir daí, nós conseguimos fazer, que era o meu sonho, que eu mostrei antes para vocês, ter indicadores. Quem é contador sabe que para poder fazer avaliação, tu tens que ter indicadores. Sem indicadores de governança, sem indicadores de como é que está a governança das pessoas, a governança DTI, que são as pessoas que trabalham no município ou do estado, você não consegue estabelecer. Então, nós montamos todo um projeto com indicadores. E aí, o que eu sonhei há 10 anos atrás já está, na realidade, acontecendo.
Hoje nós temos indicador de governança em toda a nação. Está aí os indicadores. Não tem o microfone solto aí? Tem? Está funcionando? Eu me sinto mais à vontade porque eu posso mostrar aqui. Tá, viu? Não tá. Tá? Voltou? 1, 2, 3, testando. É por isso que você não escutou sobre o vídeo, hein, meu amigo? Ele só escuta esse aqui. Aqui vocês podem ver, vermelho é inicial, o amarelo intermediário e o verde aprimorado. Em relação à liderança, o papel do líder, da estratégia que tem que ser montada no município. E aqui a evolução em 21 já melhorou, mais amarelo e verde, ou seja, mais intermediário e aprimorado, menos vermelho, que é o inicial. Vamos mostrar a sequência. Aí já em 2018, vendo a governança de pessoas. Tem municípios que têm 10 mil funcionários, tem municípios que têm 1.000, tem municípios que têm 300, é mais fácil trabalhar com 300. Agora trabalhar com 10 mil, 15 mil, 20 mil, se não tem boa governança, não tem eficiência. Então, a gente começou a ver a governança de pessoas, a governança de TI, a governança de compras, muito importante. As licitações todas que são feitas são fundamentais. Então vocês começam a verificar o que era antes a governança de pessoas, que era 66% vermelho, ou seja, inicial, já caiu agora em 21 para 43. O fato de nós estarmos monitorando, o Tribunal de Contas começa a melhorar de contas, assumir a tese da governança, nós vamos ter mais entrega. E se assume a eficiência, a eficácia e a competitividade, melhora o conjunto da administração. Então, baseado nisso, nós montamos esse projeto. Não está aqui agora o presidente, mas está aqui o Bruno Cittoni. O CFC hoje já aplica tudo isso em termos de governança. Então, na página do CFC, vocês podem ver que eles começam a implantar o CFC, e por isso que é considerado o melhor conselho, e eu quero implantar isso em todas as profissões. Também, eles olhar esse sistema da governança como um tema central. Aí a gente começa a criar uma cultura de governança para a nação brasileira. Esse é o grande objetivo. É um sonho, mas temos que sonhar para poder viabilizar um país, ou viabilizar um estado ou um município. Então, aí a situação do CFC, o que está mais perto do verde é aprimorado, gestão, agora a gente vê a gestão de TI, a gestão de pessoas do CFC já está mais no verde, a gestão de contratos está mais no verde, aqui a gestão de TI não estava tão boa, então a gente vai avaliando. Sabe quantas instituições nós já fazemos isso em todo o país? 381 instituições. Todas as estatais, todos os ministérios. As universidades, por incrível que pareça, já estavam em pior lugar. Estamos pressionando para eles melhorar. Porque as universidades, muitas não se preocupam com a eficiência, se preocupam com a questão ideológica. Tem que treinar as pessoas, preparar as pessoas. Eu morei no Japão, o Japão se transformou numa potência porque eles fortaleceram muito o ensino médio. Então a pessoa que sai do ensino médio no Japão já sai com a profissão. Então ele vai ser eficiente, eficaz, para poder viabilizar um país que é formado por montanha e muitos terremotos, 2.400 terremotos. Eu morei um período lá, impressionante terremoto, quase todo dia. Um país que tem temporais, morre menos pessoas porque tem mais governança, tem mais avaliação de risco. Japão. É um bom ensinamento. Eu tive a oportunidade de viver um tempo lá. Então, a gente mostra que o CFC está fazendo o caminho certo e mantém a liderança de todas as instituições. E eu quero ver se a gente consegue, juntamente com o presidente atual, Aécio, fortalecer todas as profissões do Brasil. Então, aí está a situação do CFC, Indicador Integrado de Governança e Gestão Pública. Começa a melhorar no conjunto do Brasil. O CFC está numa posição avançada e continua mantendo. Por isso que essa divulgação num evento como esse, de um congresso como esse, nós conseguimos estabelecer. Há pouco o representante da Caixa estava aqui, fiquei feliz em vê-lo, porque eu fiz várias palestras na Caixa 4, 5 anos atrás e agora estão implementando ISD. É influência do TCU. Eu fiscalizo a Caixa, nós fiscalizamos a Caixa. Fiscalizamos o Banco Central, fiscalizamos
o Banco do Brasil, fiscalizamos todas as instituições. Como implantar ISD? Estou vendo que eles estão já aplicando isso. Então estou feliz, porque a gente faz relatório das contas de todas as instituições. E agora nós conseguimos, aqueles indicadores que eu estava mostrando se chama IGG, Indicador Geral de Governança, aqueles números que eu mostrei para vocês. Agora nós conseguimos botar ISD, ou seja, ESG, que é Environment em inglês, né? Social and Governance, que agora se transforma o IGG em ESGO. Então o novo indicador da nação é IESGO. Tá ok o vídeo? No final eu apresento. Tá ok. Mostrando rapidamente, então, as receitas oferidas em auditoria que fizemos nos conselhos, 6,7 bilhões. Todo mundo cobra a mensalidade de vocês. Eu quero saber se estão fazendo o trabalho correto. Se estão fiscalizando aqueles contadores que não aplicam regras de integridade. Se vocês estão sendo bem fiscalizados. Porque alguém está arrecadando e cobrando. Eu também sou associado às instituições dos conselhos. Todos os profissionais. Tá para ver se está vendo um trabalho para nós implantar uma cultura de governança. Então, nós avaliamos 29 sistemas e até o relator recente colocou o Conselho Federal de Contabilidade como uma boa prática de publicar transparência, 99%. Meus amigos, nós temos desafios permanentes numa nação. Aqui eu coloco desafios permanentes. Que os senhores utilizam o serviço público. Infraestrutura. Hoje nós vivemos um caos na infraestrutura do país. Debati a semana passada, chamei toda a estrutura do governo, chamei o ministro dos Transportes, chamamos as lideranças mais importantes para saber para onde vai o transporte. Como eu disse, eu tive a oportunidade de morar na Europa nos anos 80. Eu saí de lá andando de trem de alta velocidade, TGV, trem de grande vitesse, trem de grande velocidade. Depois fui no Japão, trem-bala. Agora voltei lá, os trens que tinha entre as principais capitais já estão implantados em toda a Espanha. E nós não temos ainda trem com alta velocidade. Para chegar em São Paulo, não tem um trem. Agora, eu fui relator daquela, não sei se tem alguém paulista aí, tipo, levanta o braço, paulistas, por favor. Tem paulista aí? Tem pouco paulista aqui hoje. Não, tem bastante lá atrás. Fui eu que estabeleci para o Tarcísio que tinha que botar transporte entre Campinas e São Paulo. Fui eu que liberei a malha paulista que liga com os dois Mato Grosso. Tem gente do Mato Grosso aí? Mato Grosso? Fui eu que liberei aquele trem que sai de Rondonópolis para levar toda a parte da produção lá para São Paulo, para Porto e Santos. Aí eu estabeleci no acordo que tinha que transportar pessoas, no mínimo 10%. O Tarcísio está começando a fazer isso em São Paulo. Porque é inaceitável, meus amigos, a gente ficar no engarrafamento sendo que podia ter uma linha direto de trem. É inaceitável. Brasília também já está com problema. É falta de governança. É aquilo que eu disse, as prioridades não são estabelecidas. Porque quem faz a pressão é que leva, conforme o interesse de um grupo e não o interesse coletivo da sociedade. Ter essa visão macro do que é importante ser feito num país. Nós temos que estabelecer isso. Então, a desorganização agrária, ou seja, a desorganização urbana, as favelas, é falta de organização. Por que não fazer um planejamento para estabelecer de forma planificada a distribuição de casas em áreas que não estão ocupadas e deixa as pessoas fazer invasões? Por incompetência do gestor, do prefeito, do governador e da União. É falta de organização. Então, sustentabilidade ambiental. Estamos vivendo num choque do mundo extremamente, hoje, rápido, volátil, que desenvolve problemas ambientais por falta de organização e por falta de prevenção. Então, a infraestrutura é um grande tema que tem que ser abordado. A nossa situação está entre as nações mais desenvolvidas, nós estamos na posição 71 na questão do transporte inadequado, porque não temos investimento. Isso aqui eu mostrei para o ministro dos Transportes essa semana, que passou. Quinta e sexta eu fiquei debatendo isso com as principais lideranças do Brasil sobre infraestrutura. Chamamos todo mundo. Tinha lá no TCU em torno de 300 líderes, em torno de 600 pessoas acompanharam
esse evento que eu organizo todos os anos, um Fórum Nacional do Controle. Por que é importante para os contadores saber que tem um Fórum Nacional do Controle? Porque tem que ter transversalidade entre Estado, município e União. O que é transversalidade? O que acontece na União não é feito em planejamento com o Estado e o município. Tem que ter sincronização para poder entregar resultado para a sociedade. Aquilo que eu estabeleci antes, na minha fala. Prioridade na governança em temas centrais que a nação precisa estabelecer como infraestrutura. Somente 2%, 1,5% aqui no caso, é investido. Enquanto que a China investe 8% em infraestrutura. Eu estive na China 3 vezes. Impressionante como a China mudou. Claro que lá não tem liberdade de fala. O governo manda e quem não obedece manda matar. Então, na China funciona assim. Agora, recentemente desapareceram 5 grandes empresários, ou seja, não entrou na linha do governo, manda matar. Nós temos que ter a liberdade, né? É uma nação que está desenvolvendo rápido. A Índia, 5% de investimento, e nós estamos investindo 2%. Então eu chamei a atenção, vou ficar brigando, para nós temos que investir 360 bilhões para nos comparar às nações mais desenvolvidas do planeta em termos de infraestrutura. Melhorar a parte de ferrovias, de hidrovias e das próprias rodovias que estamos em situação bem difícil. Então o Brasil é mais rodovias, os Estados Unidos é um pouco mais equilibrado entre a parte de duto viário e cabotagem ferroviário e rodoviário. Os Estados Unidos está mais equilibrado e outras nações não têm a mesma situação. Montar uma estratégia da governança da infraestrutura, porque é a infraestrutura que viabiliza negócio. Se você fizer uma boa estrada, uma boa ferrovia, e hoje quem está pagando isso é a sociedade, porque são tudo quase pedágio. O país está quebrado. O país com um déficit de 450 bi na Previdência, e agora o primeiro ano do governo atual, 260 bi em relação ao PIB. Então, ou nós viabilizamos a nação, ou buscamos recursos internacionais. Eu acho que tem recursos internacionais. Eu conheço um pouco dessa questão financeira em nível mundial. Falta projetos bem feitos para o Brasil, melhorar a infraestrutura da nação. Foi isso que eu chamei a atenção e o debate foi basicamente isso. Mas eu não vou fazer esse debate, eu estou dando uma pincelada do que é necessário ser feito na nação brasileira. Situação, isso aí vocês devem ver no dia a dia. Praticamente nas grandes cidades, São Paulo, Rio, BH, ou lá na Bahia, ou no Ceará, essa situação. E a questão da reforma, da questão urbana, de certa forma, é uma discussão agrária, porque a questão de terra é uma situação dramática. Olha só, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tem alguém do Rio de Janeiro? Por favor, Rio. Não vou falar muito, porque você sabe muito mais que eu. Situação dramática do Rio. Por falta de capacidade organizacional. E eu não vou citar um governo A, B ou C, é o conjunto. O Rio é a situação mais desagradável do país, um lugar maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo Rio. Essa minha crítica não tira a minha paixão pela beleza que o Rio tem. Maravilhosa, o povo maravilhoso. Mas a parte organizacional do Rio... BH. Fortaleza. Olha que coisa inaceitável. Isso é falta de participação do líder, do prefeito, do governador. Como é que deixa fazer uma favela? Monta um terreno próximo, faz o saneamento, bota a luz. Tem que ter autoridade, tem capacidade. Manaus. Eu peguei um pouco de cada parte para ver que a situação é geral, é falta de governança. É falta de um líder se antecipar e mostrar caminhos. Olha, Brasília, eu moro em Brasília. Eu me sinto numa situação lamentável em Brasília, porque eu como ministro não posso fazer discussão. Eu tenho que me ater aos processos. Mas o entorno de Brasília está virando uma grande favela. E os grileiros fazem áreas do Estado, ou seja, do DF lá, ou áreas da União. Eu já fiz algumas auditorias nessa área. Porto Alegre, meu estado, agora morreram muitas pessoas, porque estão construindo lugares que não podiam deixar construir na beira de rios. Aí foi todo mundo alagado, perderam a casa, perderam a roupa, perderam os seus móveis.
ficaram só com a roupa do corpo. Milhares de pessoas, 2,5 milhões, por incompetência da estrutura do Estado de deixar construir as pessoas na beira de rios ou na beira do rio Guaíba, que afunila. Isso acontece em todo o Brasil todos os anos. É falta de governança, é falta de decisão de quem está no comando, de tomar uma decisão e de construir de forma organizada os terrenos em lugares apropriados que possam ser. Isso é avaliação de risco, que tem que ter uma prefeitura. Quem pode orientar eles a avaliação do risco? Os contadores, outros profissionais também. Ou o dirigente saber o que tem que ser feito. Então, governança. Mais de 23 milhões de brasileiros vivem em áreas dominadas por notícias, por milícias ou facções de tráfico. Aí quem comanda? Quem comanda são os traficantes ou as milícias. Porque é tudo desorganizado, o Estado não faz a sua parte, mas nós estamos pagando para o Estado. Nós pagamos e o Estado não faz. Aí tu tem um bem da família, ou alguém da família, um filho, uma filha, que é assaltado. É claro que ele está numa vulnerabilidade muito grande. Quem vive numa grande cidade está vulnerável por incompetência dos governantes. Não tem regras de governança e não tem políticas preventivas de governança. Agora eu vou mostrar o vídeo no final. Em 2012 eu pensei, fui num evento lá no Rio, inclusive, que discutia sobre questão de sustentabilidade. Até o Itamaraty que trouxe essa discussão. E aí eu resolvi fazer uma auditoria em 2012. Eu era vice-presidente do tribunal. Já pensando em ser presidente em 2003, porque lá no TCU uma rotação. Quem não foi presidente será o presidente no futuro. Então nunca se repete o presidente de 2 em 2 anos. Então eu comecei a planejar minha gestão em 2011 e 12. E aí eu montei um projeto para fazer uma auditoria na Amazônia, em 9 estados da Amazônia, e ver como é que estava a Amazônia em termos de utilização ou não das melhores práticas para a biodiversidade, para desenvolvimento sustentável na Amazônia, para aproveitar o potencial da Amazônia. Aí começamos o Governança do Clima. Primeiro fizemos esse levantamento em 1.120 áreas de reserva. Montamos um projeto para fazer essa avaliação. Foi lá em 2014 e criamos indicadores, porque o contador precisa de indicadores. Como gestor público em nível nacional, tem um tratado chamado AIT que estabelece que cada país tem que ter 17% de reserva. O Brasil e a América Latina, na época, mais aí a América do Sul, tinha 19%. Então nós estamos dentro do quadro. Vamos ver o planeta. Vamos ver. Depois, mais à frente na Europa. Aí nós fizemos uma auditoria mais ampla, já em 2019. Isso eu montei na América Latina. Eu era presidente de todos os tribunais da América Latina. E deu certo. Nós primeiro fizemos auditorias para fazer, e fizemos um mapa do continente latino-americano, depois parte do continente europeu. Trabalho nosso, feito pela Intosai, agora em nível mundial, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Nós estamos comandando. Nós somos líderes mundiais hoje do controle. Nós estamos na presidência da Intosai. Eu vi que tinha uma janela para nós presidirmos. Então lá em 2013, 2014, eu comecei a pensar. Nós podemos presidir e fazer uma auditoria mundial do clima. E o vídeo que eu não pude mostrar, vou mostrar para vocês. Deu certo aquilo que eu pensei em 2012. Aí eu fui a Dubai com o Michel Temer, numa exposição universal. Fiz uma palestra, convenci os árabes, que são muito importantes, têm muito dinheiro, para nos ajudar a montar essa auditoria mundial do clima. E aí criamos uma auditoria que se chama Climate Scanner, um escaneamento do clima para evitar o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu em São Paulo também, o que aconteceu lá em Minas Gerais, lá em Petrópolis, né? Olha assim, no Rio, em Petrópolis. Acontece todos os anos em Minas Gerais, deslizamento. Agora aconteceu muito deslizamento em Bento Gonçalves, aqui perto, não muito longe daqui, na Serra Gaúcha. Só em Bento Gonçalves, 280 deslizamentos. Tem alguém de Bento, por acaso, aqui? Não tem. Tem alguém de Bento aí? Não tem. Caxias do Sul, tem alguém de Caxias? Muitos deslizamentos. Tem alguém da Serra Gaúcha aí? Não. Eu fui lá visitar todos. Situação dramática. Acabaram as pontes. 140 pontes foram prejudicadas no Rio Grande do Sul. Tem muitos lugares que não está tendo ponte.
Gramado está voltando ao normal, a Serra Gaúcha, mas houve perda de pontes em todas as partes. Então o Climate Scanner é para a gente fazer um escaneamento em cima de 3 temas centrais. Governança, um tema principal, as políticas públicas e a parte do financiamento, que quem financia isso é a Caixa, ou o Banco do Brasil, ou o Sicoob, Sicredi. Eu trabalhei muito para implantar o Sicoob e o Sicredi. Quando fui negociar a dívida dos pequenos agricultores e dos micro e pequeno empresários, o Banco do Brasil, que eu gosto, é uma instituição fantástica para o país, não queria negociar. Aí diz, ó, está faltando a alternativa. Fui eu que viabilizei a autorização do Sicoob e o Sicredi como presidente da bancada ruralista. Bloqueamos a votação 1 mês, o governo autorizou a sair o Sicoob e o Sicredi. Muitas vezes vocês não sabem disso. A articulação da bancada ruralista. Pressionar para a gente fazer a sociedade ser beneficiada. Hoje o Sicoob e o Sicredi abre e amplia o crédito em todo esse país. Para não ficar só na mão do Banco do Brasil. Não que o banco não tenha que ser forte, a Caixa não tem que ser forte. Mas nós temos que ter mais alternativas de crédito. Porque o crédito que viabiliza os investimentos. Então, políticas públicas vendo o financiamento. Para onde vai o dinheiro e como aplica o dinheiro. E as políticas públicas sob um eixo de governança. Porque a governança é que estabelece a capacidade de permear as políticas públicas da nação. Por isso que eu botei lá no braço, naquele primeiro slide, permear. Intermediar as políticas públicas de uma nação. Aí aconteceu. Isso em Nova York, juntamente com o Vital, que é esse da esquerda aqui, que será o futuro presidente, Bruno Dantas, e eu, que fui o mentor da tese, nós fomos defender a Auditoria Mundial do Clima nas Nações Unidas. Hoje as Nações Unidas nos apoiam nessa auditoria que estamos fazendo Mundial de Clima, que é um Climate Scanner. E agora nós estamos trabalhando, já temos apoio de mais de 140 países no mundo todo. Apoia a nossa metodologia aqui montando. Auditoria coordenada. Eu sou da fronteira com a Argentina, então sempre trabalhei com a Argentina e Uruguai através de Interac, de Rotary Club, eu sempre convivi. Aí eu tive um estalo quando eu era presidente. Vamos montar uma auditoria coordenada? O que é auditoria coordenada? É montar uma metodologia e treinar um estado ou país. Nós estamos treinando o mundo hoje. Aí eu criei a Rede de Governança Brasil para facilitar essa política de governança e agora recentemente criamos uma Rede de Governança Climática para avaliar, isso é recente, o clima no Brasil. E estamos fazendo agora a recuperação lá do Rio Grande do Sul já com regras de governança, porque sem regras de governança você não tem direcionamento, não entrega, não tem estratégia. Então tem que estabelecer regras de governança baseado em vários itens. Eu sou o relator agora de todos os repasses, juntamente com o Vital do Rego, que é da Paraíba, e com o Jonathan, que é lá do estado. Então, meus amigos, antes de eu mostrar essa escada, eu vou pedir para mostrar o vídeo. Eu estou encerrando a minha fala, para dar uma noção geral do que nós estamos tentando implantar no Brasil, a governança, com um tema central. Mas eu antes vou pedir para passar o vídeo. Vocês estão ok aí? Estão me ouvindo, pessoal? Tá ok? Dá para mostrar o vídeo? Mostra o vídeo aí, depois eu encerro a palestra, por favor. Isso eu pensei há 10 anos atrás, por favor. Eu volto lá atrás ou vocês botam? Som na caixa, som na caixa. Começa há muitos e muitos anos. Num tempo em que não havia cidades. Tá sem som? É vocês que estão ouvindo, eu não estou ouvindo. Nem fronteiras. A Terra estava unida. Veio o som, hein? grande continente chamado. Tá sem som? Estão ouvindo? Tá. A comunicação fica difícil. A natureza resolveu dividir a Terra. A natureza presenteou o planeta com abundância. É aí que entra em cena um tal de ser humano. Com ele surgiram as aldeias, as cidades e as civilizações. Da necessidade de coordenar o grupo, surgiram também os governos. Hoje já somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E os desafios são muitos. Estabilidade econômica, saúde, educação, geração de emprego, inovação tecnológica, responsabilidade ambiental, diminuição dos desequilíbrios sociais. E é para ajudar os estados a superarem esses desafios que existem as entidades fiscalizadoras superiores,
atuando para garantir que os recursos públicos sejam utilizados para o bem-estar do cidadão. O Tribunal de Contas da União e as entidades fiscalizadoras superiores espalhados pelo planeta querem colaborar com as políticas públicas de forma coordenada, trabalhando em torno de temas comuns. Os desafios são enormes, precisamos enfrentá-los com união, cooperação e com parceria de organismos internacionais, com boas práticas de governança. Nossas nações serão cada vez mais solidárias, fortes e justas. O trabalho em parceria já é uma realidade. Um exemplo é o estudo entre o TCU e a OCDE, com o objetivo de identificar e disseminar boas práticas de governança pública. O primeiro produto já está pronto, um referencial que contou com a participação de diversos países para ajudar na melhoria da avaliação da governança das políticas públicas. A colaboração também ocorre nas auditorias coordenadas. Com base em normas e padrões internacionais de auditoria, instituições de controle se unem para tratar de temas comuns. Na América Latina, por exemplo, essas instituições trabalham juntas em uma grande auditoria para avaliar a situação das unidades de conservação em diversos biomas, entre eles a Amazônia, uma das maiores riquezas do planeta. E é assim que a cooperação ultrapassa as fronteiras e aproxima as nações. Estão todos convidados para escrevermos mais um capítulo dessa história. Vamos construir os alicerces de uma nova Pangeia. Então, mãos à obra. Bem, vou mostrar agora o último slide lá. Vou ver se eu consigo estabelecer aqui. Vai para o último slide lá, meu amigo. Aqui não está funcionando mais. Último slide. A escada aí. Último slide. Tem alguém aí? Tá aí. Agora sim. Pessoal, para acontecer o que eu estou sonhando para a nação, e como dizia Goethe, o grande pensador alemão, quando somente uma pessoa sonha, somente um sonho daquela pessoa. Mas quando todos começam a sonhar junto, é a transformação para a realidade. Eu montei esse projeto há 10 anos atrás, como essa da Auditoria Mundial de Clima. Deu certo. Eu tenho pouco tempo ainda no tribunal. Eu acho que para implantar a governança em todo o país é difícil, a curto prazo, mas a médio e a longo prazo, para a nação é possível. Para a gente ter sonhos. Eu tive que percorrer comecei muito cedo na vida pública. Fui eleito ministro há quase 20 anos atrás. Vou fazer 20 anos o ano que vem. E fiquei 24 anos no Congresso. Então, fiz uma longa caminhada pensando no Brasil. E o meu sonho é implantar a governança, não para mim, mas para as gerações futuras. Claro que dá para a gente conviver e aperfeiçoar. Mas eu senti que sem uma boa governança, sem uma base forte, você não consegue estabelecer confiança para investimento. Para ter uma pequena empresa, um empreendedorismo, a lei do simples nos ajudou, tem que ter avaliação do risco. O risco, a vulnerabilidade, nós todos somos vulneráveis. O casamento é vulnerável. A relação de amizade é vulnerável. Nós somos vulneráveis. Erramos muito, mas temos que avaliar o risco para cometer menos erros. E quem está no comando de um estado, de um país, de um município, não pode ter muita vulnerabilidade porque ele está lidando com o dinheiro de todos. Ele que administra o seu dinheiro. O prefeito, o governador, o presidente da república. Então a vulnerabilidade de quem está na liderança tem que ser diminuída. Tem que avaliar risco, porque ele toma decisão em nome de milhares de pessoas. O país pode quebrar. O que aconteceu, eu não fiz política naquele momento, em 2014, e 15, 16, 17, que o PIB caiu 8%. Nós tivemos que fazer um parecer, e foi um parecer técnico. Até o Luiz Afonso, que trabalha comigo, está aqui, foi meu braço direito para fazer aquele parecer técnico, em que nós reprovamos as contas da presidente Dilma. Foi o momento mais difícil da minha vida. O meu parecer derrubou uma presidente
porque ela estava gastando ilegalmente dinheiro que pertencia ao fundo dos trabalhadores, era o dinheiro da Previdência de todos os senhores. Ela captava o dinheiro e aplicava no Bolsa Família. Não podia, porque aquele dinheiro é reservado para a aposentadoria de cada um. O que são as pedaladas? É pegar dinheiro e depois ela ia repondo no longo do tempo. Só que aquele dinheiro não podia mexer, a lei não permite, por isso que ela perdeu o mandato, a lei da responsabilidade fiscal. Ela não podia utilizar aquele dinheiro, não somente dos fundos, inclusive o da Caixa. A Caixa teve um déficit de 21 bilhões, dos Correios quebrou, alguns fundos quebraram, não podia fazer, mas ela estava fazendo, então a decisão foi unânime do tribunal. 40 auditores trabalharam conosco, junto comigo, o Luiz Afonso, para fazer aquele parecer. Então o risco é importante, tu tem que estabelecer confiança, a inovação é importante, a governança de TI, o desenvolvimento, a estratégia para desenvolver uma nação, gerar empregos, o empreendedorismo é importante, por isso que eu trabalhei a lei do simples, gerar emprego, dar liberdade, do pequeno crescer e se transformar numa grande empresa. Ninguém chega a uma grande empresa se não começa pequeno. E os contadores são os orientadores, vocês têm essa capacidade de orientar as pessoas, de direcionar as pessoas. Então vocês são líderes. O contador é um líder, ele direciona, mas ele tem que também orientar, fazer avaliação, a implantar a governança. Então, inovação, desenvolvimento, e por isso que eu coloquei o meu último livro, que eu vou sortear agora, Da Governança à Esperança. Aliás, o penúltimo livro, Da Governança à Esperança. Porque eu tenho esperança no Brasil, porque quando a gente perde a esperança, a vida perde o sentido. E a gente tem prazer de viver para poder preparar um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos gerações que estão nos substituindo. Isso dá sentido na vida. Quando você não tem isso, a perspectiva de gerar esperança, a vida perde o sentido. E vale a pena se viver quando tem sentido, quando tem sentimento de pátria, quando tem sentimento de amor por uma nação, por uma sociedade que você convive. E por isso que o CFC é uma sociedade. É o Conselho Federal de Contabilidade que reúne os melhores profissionais da nação brasileira. Por isso que eu estou aqui. Porque eu já fui contador. Eu sei da importância que vocês exercem para o país. E a responsabilidade que cada um possui. Por isso não podemos perder a governança, da governança à esperança. Esse livro eu vou sortear, vão pensando. A data do meu aniversário, eu sei que tem gente de todas as formas, mas ninguém sabe, acho que é a minha data do meu aniversário. Ou senão a data do aniversário do Luiz Afonso. Luiz Afonso, aí tu tem que me dizer aqui, porque eu não sei, ou vem pra cá. Acho que é a tua, porque eu sou mais conhecido. Não pode olhar na internet, pessoal. Luiz Afonso é menos conhecido, sou mais conhecido. Então vamos mudar para a data de aniversário dele aqui. Pessoal, todo mundo nasce num dia de santo, um dia bonito, né? O meu aniversário é 1º de abril, dia da mentira. Mas é verdade, viu? Não, mas tu já entregou agora, então não vou poder fazer sorteio. Tá sorteado, quem for 1º de abril, e não é mentira. Ah, 1º de abril, quem é de 1º de abril aí? Ó, 2, ó. 2 ganharam o livro, então. Vou ter que arrumar. Tem mais alguém de 1º de abril? 2? Então, eu vou dar o livro para um. Vem um agora aqui, eu vou entregar o livro. E o outro eu mando via correio, tá ok? Esse livro aqui é privado, pessoal, senão dava para todo mundo. Eu mandei fazer, eu paguei a edição, tá na 2ª edição. É a senhora? Então vem aqui. Mostra a carteira! Vou acreditar na sua palavra, tá? Um aplauso para ela aqui. Mostra a carta. Sem problemas, ministro. Muito obrigado pelas suas contribuições.